Bom, como já foi mencionado aqui, hoje nós estamos celebrando, nesse culto, estamos enfatizando o aniversário do Jardim de Oração, que será amanhã, né? Então, o Jardim de Oração amanhã completa 12 anos de existência. E ao longo desses 12 anos, nós temos muitas experiências com Deus para poder compartilhar. Muitos irmãos e irmãs que estiveram conosco, ou que estão conosco. E vem à memória irmãos como o saudoso José Luiz Nicomedes Sinfrônio, foi fruto aqui de nossa comunidade, nasceu aqui, né? Porque ao adentrar aqui a nossa comunidade e ao ouvir sobre Jesus, ele tomou uma decisão lá de Jesus. E me recordo bem dos seus primeiros passos no jardim de oração. Então, ali muito tímido, com uma dificuldade às vezes de se expressar publicamente, mas depois se tornou um homem de oração, né? Então, alguém que cresceu na sua experiência com Deus, no seu relacionamento com Deus. Recordo também de algumas irmãs que tinham aqui, que quando o tempo chovia e às vezes ficava assim meio complicado, aí uma não podia vir, a outra ligava, olha, vai para a igreja, para o jardim de oração, para o pastor não orar sozinho. E aquela irmã, atendendo o pedido da outra irmã, vinha, e nós aqui às vezes nos reuníamos 2 ou 3, mas ao longo desses 12 anos, como foi dito, aqui estivemos e aqui estamos, né? E falar sobre oração, acho que é algo que é importante não apenas falar, mas vivenciar. Então, eu gostaria de falar sobre um homem que tem muito a nos ensinar sobre como orar. Então, esse homem é Abraão. Não apenas pela sua fé, mas também aprendendo a orar com Abraão ou como Abraão, pode ser o tema aí da mensagem da manhã. E mesmo que a gente visite outros textos, nós vamos ver alguns versículos no capítulo 18 também. Então, não desmarque aí a sua Bíblia de Gênesis 19 e 18. Enquanto você abre aí, tem um livro do pastor Gregory Friesel, cujo título é Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. E ele fala sobre 5 tipos de oração. Eu até uma das aulas do curso de preparação para o batismo é justamente sobre oração. E a gente então pensa sobre oração, a gente desenvolve ali um momento para que a gente possa estar orando. E o pastor Gregory Friesel, nessa sua obra, ele vai dizer que a oração e não necessariamente precisa ser nessa ordem e de forma tão sistematizada como eu vou apresentar aqui, né? Então, não, pastor, a oração tem que começar assim, não. A oração, ela vai fluindo, vai naturalmente. Você aprende a orar orando. Mas o Gregory Friesel, Manuel Delino, ele vai dizer que a oração de gratidão, né? Então, é uma oração que eu acredito que a maioria de nós costuma fazer, principalmente antes das refeições, quando nós recebemos alguma bênção. Então, nós agradecemos ao Senhor quando nós levantamos, né? Senhor, graças te damos por mais um dia de vida, pelo teu cuidado para conosco ao longo da noite. Gregory Friesel também vai dizer que a oração de petição, que eu acredito que é a que mais usamos, é quando pedimos para nós mesmos. Ele vai dizer que a oração de confissão, quando nós cometemos algum erro, cometemos um pecado, né? Então, nós nos derramamos diante do Senhor e confessamos a Ele os nossos pecados. E a Bíblia diz, se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Também o Gregory Friesel vai dizer que a oração de meditação. Essa oração, diferente das outras,
que nós costumamos mais a falar com Deus, essa é ouvir. Então, a meditação, Thaís, a ideia é a gente investir um tempo ouvindo a voz de Deus. E a forma mais segura de ouvir a voz de Deus, os irmãos bem sabem, é através das Escrituras Sagradas. Meditando no texto, meditando na mensagem, seja ela pregada ou cantada. Então, nós vamos meditando. Então, gratidão, petição, confissão e meditação. Falei que há 5, certo? Certo, Gabi? Ou não certo? Mas também o Friesel vai dizer que é a oração de intercessão. A ideia de inter é entre, né? Se colocar entre alguém, né? Ou entre pessoas. E a oração de intercessão é, então, quando nós nos colocamos diante de Deus em prol de uma pessoa, suplicando a Ele a sua ação em prol de alguém ou de algo. Então, essa é a oração de intercessão. E no jardim de oração, a irmão Manuel Pedro, a irmã Rita, que também fazem parte do jardim de oração, sabem muito bem que nós investimos um bom tempo intercedendo. Então, geralmente nós iniciamos agradecendo, mas ao longo de 1 hora, talvez os 50 minutos é intercedendo. Por isso, se você tem pedidos a fazer, compartilhe conosco, porque vai ter alguém que vai apanhar esse pedido e ao longo da semana vai estar orando, vai estar comprometido a interceder por aquele pedido. E é sobre a intercessão que eu olho aqui para Abraão. E graças à intercessão de Abraão, que Ló e sua família não foram destruídos juntamente com a cidade de Sodoma, onde eles estavam, mas também com a outra cidade vizinha, que era Gomorra. Deus, então, havia decretado que iria destruir Sodoma e Gomorra, essas 2 cidades, diante de tudo o que eles já estavam fazendo e diante do mal que havia impregnado aquela cidade, ou aquelas cidades. Mas veja lá, Gênesis 19, verso 29. Olha só que interessante. Diz assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, que eram Sodoma e Gomorra, né? Diz o quê? Lembrou-se de quem? De Abraão. E tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Me chama a atenção isso. Lembrou-se de Abraão. Quando Deus estava lá manifestando a sua disciplina, manifestando lá a sua correção, destruindo aquelas cidades, Deus lembrou-se de Abraão. Sabe por quê? Abraão intercedeu em favor de Ló e também em favor daquelas cidades. E Deus lembrou. Deus lembrou da oração que Abraão, Deus lembrou da intercessão. Deus intercedeu por Abraão, por Ló. Então, ou melhor, Abraão intercedeu por Ló, então Deus ouviu a oração e atendeu a oração de Abraão. O que este grande intercessor tem a nos ensinar? O que a gente pode aprender com Abraão, aprendendo a orar com ou como Abraão? A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que a intercessão, a oração de intercessão, ela é fruto de uma profunda comunhão com Deus, de uma amizade com Deus, de um relacionamento real e pessoal com Deus. Veja lá Gênesis 18, o verso 1, depois a gente vai pular para o verso 17 e 18. Onde tudo começa, né? Como se deu aí essa oração de Abraão. Diz assim, Gênesis 18, verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda,
no maior calor do dia. Verso 17 agora, dê um salto aí. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Agora o verso 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Para mim fica claro aqui que Deus, irmãos, tinha prazer, posso assim dizer, de falar com Abraão. Mas também Abraão tinha prazer de falar com Deus. O verso 1 diz: apareceu o Senhor a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão não para lhe dar uma bela notícia, ou melhor, ele apareceu primeiro para lhe dar uma bela notícia, que foi justamente aqui no capítulo 18, que Deus fala que dentro em breve Abraão e Sara iriam engravidar, e assim aconteceu. Mas também naquela conversa, naquele diálogo, irmã Lígia, Deus fala para Abraão: Abraão, existem duas, aqui eu estou parafraseando já, né? Existem duas cidades que estão trilhando por um caminho tão terrível que eu não vejo outra saída. É destruição. Essas cidades são Sodoma e Gomorra. E eu vou destruir essas duas cidades. Agora, Deus não poderia muito bem enviar um anjo para dar essas duas notícias a Abraão, ou dar a notícia de que eles iam engravidar, e também aproveitar e falar: olha, a gente está saindo daqui, Abraão, e daqui, depois desse recado que Deus mandou dar para você, a gente está indo lá para Sodoma e Gomorra. Deus poderia muito bem fazer isso. Mas não, a gente não sabe, ou fica difícil imaginar como Deus apareceu a Abraão, como Deus se manifestou a Abraão. Mas Deus assim o fez, o próprio Deus, sem usar um mensageiro, sem usar um anjo para comunicar. É o que o texto diz. Isso não aconteceu apenas nessa única vez aqui. Isso já havia acontecido outrora. Quando a gente lê lá Gênesis capítulo 12, a primeira do verso 1, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão. Quando Deus vai chamar Abrão, né? Porque depois que Abrão recebe o nome de Abraão, é o próprio Deus que vai se manifestar a Abrão. Também não usa mensageiros, não usa intermediário. Ou seja, Deus tinha prazer de estar com Abraão, assim como Abraão tinha prazer de estar com Deus. Por isso, a intercessão de Abraão é fruto de uma profunda comunhão com Deus, de uma intimidade com Deus. Na verdade, de uma amizade que foi construída ao longo do tempo. Não é por acaso que lá em Tiago, capítulo 2, verso 23, diz o seguinte. Veja aí. Tiago, capítulo 2, verso 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado de quê? Amigo de Deus. Ao longo das escrituras sagradas, o único personagem que é chamado de amigo de Deus é Abraão. Abraão era amigo de Deus. Por isso que Deus, lá no verso 17 de Gênesis 18,
do capítulo 18, vai dizer assim: ocultarei, esconderei a Abraão o que estou para fazer? Porque entre amigos, não há segredos. Não vou esconder o que estou para fazer. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Deus fala com Abraão como amigo. E agora, uma das belezas da Bíblia Sagrada é que Bíblia explica a Bíblia. E aí, quando a gente pega os textos e vai cruzando, Jesus também vai reforçar essa ideia de que entre amigos não há segredos. Veja lá o Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Olha só o que diz. O próprio Jesus dirigindo aos seus discípulos. Diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de o quê, irmãos? Amigos. Porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei o quê? Conhecido. Tudo que Jesus ouvia do Pai, Jesus transmitiu aos seus amigos. Então, entre amigos, não há segredo. Abraão era amigo de Deus e por isso que Deus falava com Abraão o que estava por fazer. Assim como falou aqui em Gênesis 18. Sueli citou Billy Graham, e Billy Graham, com certeza, foi o maior evangelista do século passado. Alguns irmãos que aqui estão talvez tiveram o privilégio de poder participar de uma das cruzadas de Billy Graham quando aqui esteve no Brasil. E Billy Graham tem uma frase muito interessante sobre oração. Ele diz o seguinte: dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Dobre o joelho e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Então, olhando para Abraão e aprendendo a orar como Abraão, busque ser íntimo de Deus. Busque ser amigo, amiga de Deus. A intercessão de Abraão é fruto de uma profunda comunhão com Deus. É resultado de um relacionamento real e pessoal com Deus. É consequência da intimidade, da amizade que Abraão desenvolveu com Deus. Abraão era amigo de Deus e Deus era amigo de Abraão. Mas olhando ainda para o texto e olhando para a experiência de Abraão a interceder pelo seu sobrinho Ló, a intercessão de Abraão é fruto de um coração humilde. Veja lá Gênesis 18, verso 27, por favor. Olha só como Abraão se dirige a Deus e como ele se classifica. É muito interessante essa expressão. Gênesis 18, verso 27. Diz assim: mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de quê, irmãos? De pó e cinza. Eu que não passo de pó e cinza. O que Abraão está querendo dizer? Eu que não sou ninguém. Eu que sou... E não é se menosprezando, não vejo isso. Mas é ele reconhecendo o quanto diante de Deus ele é insignificante. Agora, é muito interessante a gente pensar que Abraão poderia chegar cheio de si diante de Deus, porque Deus o escolheu, né, quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, e Deus falou que a partir dele surgiria o povo do próprio Deus. Então Abraão poderia dizer: Senhor,
já que o Senhor me escolheu, me elegeu como o seu representante, eu quero agora ordenar ao Senhor, eu quero agora lhe dizer, Senhor, tem que salvar Ló. Não é? Abraão poderia trilhar por esse caminho da altivez, da arrogância, já que eu vou ser uma grande nação e a partir de mim todas as famílias serão benditas, então o Senhor tem que me atender. Mas não foi isso que Abraão fez. A intimidade que Abraão tinha com Deus não fez com que ele confundisse as coisas. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes algumas pessoas confundem as coisas, ou nós podemos confundir as coisas. Fulano é meu amigo, fulano é minha amiga. E aí começa a trilhar por um caminho que não é um bom caminho. Mas Abraão não confundiu as coisas. Abraão sabia quem era Deus. E Abraão sabia quem ele era. Abraão sabia onde estava Deus. E Abraão sabia onde ele estava. Uma coisa é certa, irmãos. Quanto mais próximo de Deus, maior é a minha convicção de quanto sou pó e cinza. De quanto sou pequeno diante de Deus. E é com esse coração, reconhecendo o seu lugar, é com esse coração humilde que Abraão vai chegar a Deus. E vai chegar, Senhor, por favor, não me leve a mal. Eu que sou pó e cinza. Eu que diante de ti não sou nada, não sou ninguém. Quando a gente chega com esse sentimento no coração, ou essa convicção, melhor dizendo, no coração, isso, de alguma forma, faz com que o coração de Deus se volte mais rapidamente a seu favor. Veja lá o Salmo 51, verso 17, por gentileza. O melhor rei que Israel já teve, que foi Davi, veja o que ele vai falar sobre Deus e sobre o seu relacionamento com Deus. Salmo 51, verso 17. Diz assim: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração que humilde e arrependido. A minha versão está humilde, né? Talvez algumas versões está um coração contrito e quebrantado. Mas são sinônimos. Abraão teve a humildade de reconhecer que era pó. E com o coração contrito e humilde, ele se chegou a Deus para interceder pelo seu sobrinho e, como eu já disse, pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Ele não apenas intercedeu pelo seu sobrinho. Abraão não confundiu as coisas, Abraão não usou de arrogância, de altivez, diante da notícia que recebeu, que ele poderia dizer, Senhor, eu não aceito. Ou, Senhor, eu determino, eu decreto, eu ordeno que o Senhor salve Ló. Não foi isso que Abraão fez e entendo que não é dessa forma que devemos nos achegar a Deus. Eu já disse aos irmãos aqui que eu tenho muita dificuldade no meu relacionamento com Deus e nas minhas orações de usar alguns verbos, como ordenar, decretar,
não aceitar, quem sou eu? Olha, irmãos, sem querer de forma alguma trilhar pelo caminho da insignificância ou de me achar melhor, diante de Deus eu sou insignificante, né? Mas sem trilhar por esse caminho de achar que sou um pobre coitado, mas quem sou eu diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Somos pó e cinza. Uma coisa é certa, Deus não despreza uma oração que sai de um coração humilde. A intercessão de Abraão é fruto desse coração humilde. E por último, a intercessão de Abraão é fruto da sua perseverança. É muito interessante como Abraão vai se chegando a Deus. E veja lá comigo, vou pedir a sua paciência, para a gente ler 7 versos aí do capítulo 18. A partir do verso 26, olha só, esse diálogo de Abraão com Deus. Diz assim, a partir do verso 26, Gênesis 18. Então, disse o Senhor, se eu achar na cidade 50 justos, pouparei a cidade toda por amor deles. Que Abraão começa a pedir, né? Aí continua, verso 27. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, eu que não sou nada. Senhor, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não, a destruirei se eu achar ali 45. Aí Abraão continua, verso 29. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não farei se encontrar ali 30. Verso 31, continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão começou a pedir, começou a interceder, perseverantemente. E começa então, Senhor, se lá em Sodoma, que era onde Ló estava instalado, se lá em Sodoma houver 50 justos, por amor aos 50, o Senhor livra a cidade? Livra, Abraão. Não me leve a mal, Senhor. 45, livro. 40, livro. 30, livro. 20, livro. Senhor, a última vez, se houver ali 10, é porque a cidade de Sodoma estava numa depravação terrível, não tinha jeito. Se houver ali 10, olha, pelos 10 justos, eu poupo a cidade. Mas em Sodoma não haviam nem 10 justos. Mas o que me chama a atenção é a persistência de Abraão. Precisamos ser persistentes, constantes e determinados em oração. O que eu percebo, eu não sei se isso acontece com os irmãos,
Mas se eu tivesse que fazer um gráfico, ou traçar um gráfico, sobre o meu relacionamento com Deus, provavelmente esse gráfico iria a extremos. Às vezes a gente está aqui, e aí vai lá em cima. Há momentos que a gente quer orar mais, ler mais a Bíblia, estar participando de tudo, estar mais envolvido. Mas aí há momentos que a gente vai lá embaixo. Tuf. Aí vai lá em cima. Tuf. Aí vai lá embaixo. Tuf. Não mantém uma constância e aumentando gradativamente. É claro que, longe de mim dizer o que é ideal no relacionamento com Deus, mas o que eu entendo é que essas caídas, elas são terríveis. Às vezes a gente está lá no céu, e às vezes a gente está lá na terra. Não vou dizer inferno, né? Porque a gente não vai para o inferno. Mas a gente está lá na terra. A gente, às vezes, é super espiritual. E aí, às vezes, a gente é extremamente carnal. Abraão se manteve perseverante. A oração, irmãos, é muito mais do que cumprir um ritual, é muito mais do que se reunir e falar algumas palavras, que às vezes elas saem dos nossos lábios naturalmente. Está para além disso. A oração é ter disposição para desenvolver um relacionamento real e pessoal com o Senhor. Constantemente, perseverantemente. Bom, há alguns exemplos a seguir com relação à oração. Por exemplo, a comunidade que estava ali, denominada Igreja Primitiva, os primeiros seguidores de Cristo. Dentre alguns pilares daquela comunidade estava a oração. Veja lá, Atos capítulo 1, verso 14. Aqui eles estavam orando especificamente para escolher um substituto no lugar de Judas, né? Atos capítulo 1, verso 14. Diz assim: todos estes perseveravam unânimes. Olha só, irmãos, unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 2, verso 42. Talvez vire uma página aí da sua Bíblia. Aí. Ou passe aí uma tela aí do seu smartphone. Atos 2, verso 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e que mais? Nas orações. Perseveravam. O apóstolo Paulo também, falando aos irmãos que estavam em Roma, vai falar sobre a importância da oração. Veja em Romanos capítulo 12, verso 12. É o penúltimo texto que eu quero ler com os queridos nessa manhã. Romanos 12, 12. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem na oração. Devemos perseverar na oração, devemos perseverar em oração. Às vezes, irmãos, nós somos tão determinados para tantas coisas, mas não temos essa mesma determinação, essa mesma perseverança para desenvolver uma vida de oração. Abraão não desistiu de seu sobrinho Ló e de sua família. Ele não desistiu. Perseverou. 50, 45, 40, 30, 20, 10. E o texto que nós lemos, Gênesis capítulo 19, verso 29, diz que lembrou-se Deus de Abraão. Quando os anjos lá chegaram para
fazer lá a destruição, Abraão, ou melhor, Ló foi salvo por causa da intercessão de Abraão. Eu não sei se você tem intercedido por pessoas, mas eu gostaria de dizer que, assim como Abraão, não desista dos seus. Continue perseverando pelos seus. Abraão se colocou na brecha para interceder por Sodoma e Gomorra, diferentemente da época de Ezequiel. Na época de Ezequiel, Deus procurou alguém para interceder pelo seu povo. E veja lá, o último texto, Ezequiel capítulo 22, verso 30. Diz lá. Olha que tristeza. Ezequiel 22, verso 30. Ezequiel que teve o seu ministério na Babilônia, né? Profetizou só na Babilônia. Diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra. A ideia de intercessão, a ideia de entre, né? Então, olha, pusesse na brecha diante de Deus e dos homens, para que eu não a destruísse. Mas olha o finalzinho, que tristeza. Mas não encontrei nenhum só. Deus não encontrou nenhum intercessor na época de Ezequiel. Irmãos, não me pergunte como se dá, porque alguns vão dizer, a oração move o coração de Deus, move a mão de Deus. Como se dá, quando se dá. Eu não, porque para mim não tem essa fronteira tão definida. Não me faça essa pergunta, porque eu não vou saber responder. Mas o fato é que a intercessão de Abraão impediu, e eu coloco esse impedir entre aspas, impediu que Ló e sua família fossem destruídos. A intercessão de Abraão impediu que Ló e sua família fossem destruídos. A minha pergunta é, não lançando um peso sobre os seus ombros, mas talvez fazendo com que nós venhamos a desenvolver mais a nossa vida de oração, sabendo do quanto ela é bênção para nós e bênção para aqueles a qual nós intercedemos. Se depender de mim, se depender de você, se depender da minha intercessão e da sua intercessão, será que vidas seriam poupadas ou será que vidas serão poupadas? Se dependesse da minha e da sua intercessão. É uma boa pergunta, né? Precisamos, a exemplo de Abraão, ser intercessores. E isso envolve intimidade com Deus. A oração de intercessão de Abraão é fruto de uma intimidade, de uma comunhão com Deus. A oração de intercessão de Abraão é fruto de um coração humilde. Eu que não passo de pó e cinza. E a oração de intercessão de Abraão é fruto de perseverança. E aí, termino citando mais uma frase do saudoso Billy Graham. Feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir a Deus diariamente em oração. Feliz é o homem que aprendeu a ir a Deus diariamente em oração. E o hino que nós vamos louvar agora,
a primeira estrofe diz o seguinte: em Jesus, amigo temos, mais chegados que o irmão. Ele pede que levemos tudo a ele em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a ele em oração. Saiba que Deus não apenas foi amigo de Abraão, mas Deus deseja ser o seu amigo através de Jesus. Porque em Jesus, amigo temos, mais chegados que um irmão.